Podcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Conosco hoje, Célia Linsing. Tudo bom, Célia? Seja bem-vinda. Um prazer estar aqui. Que bom, vamos conversar bastante hoje. A Célia que está aqui conosco, ela é mestre em comportamento do consumidor pela PUC Paraná, com quem eu tive a oportunidade de estudar num curso cruzado entre Federal e PUC. Foi onde nos conhecemos, estudando um pouquinho esse laboratório maluco dos consumidores, né? Eu costumo dizer aqui para os meus alunos, para a audiência, que o meu laboratório é o supermercado e o shopping center. Uhum. Acho que a gente combina um pouquinho nesse mindset de procurar a pesquisa de campo com os consumidores. A Célia tem também um MBA internacional em gestão estratégica da inovação e um MBA em varejo e mercado de consumo pela USP. É especialista ainda em gestão de marketing pela Unify. Célia é professora de pós-graduação em marketing estratégico e inovação, consultora empresarial em inovação e marketing e mentora de startups. Com mais de 20 anos de experiência, ao longo dos quais foi eleita profissional de marketing do Paraná e esteve presente na lista das 50 profissionais mais inovadoras do mercado brasileiro de comunicação digital, realizado pela revista Próxima. Célia é ainda uma podcaster. Então, seja bem-vinda. Mais do que eu, você está em casa. Alexandre, muito obrigada. Realmente é um prazer falar sobre marketing, sobre comportamento do consumidor e sobre podcast. Podcast está, assim, ganhando finalmente seu espaço merecido. É uma mídia muito democrática, muito interessante, e que a gente vai bater papo hoje. Vocês vão ver que tem um nível de engajamento sensacional, eu acho. Como profissional de marketing, não posso deixar de falar sobre isso, né? Sobre engajamento, né, Alexandre? Eu costumo dizer, nós somos suspeitos e culpados, nós profissionais de marketing, quando a gente fala de relacionamento e engajamento com a audiência. Exato. Porque, embora tenha sido, de uma certa forma, lúdico, fantástico, aquele mundo da propaganda e da publicidade, do comercial, do vídeo, ele não se sustenta sozinho na atualidade. Hoje nós temos um mercado que evoluiu, tanto por conta dos anunciantes, tanto por conta dos profissionais que fazem as campanhas de marketing, mas principalmente, diria até que graças a Deus, pela uma maior maturidade dos consumidores, que estão mais exigentes. Com certeza. Seja pelo acesso mais fácil, mais rápido à informação, seja porque eles estão mais exigentes quanto à qualidade, à transparência e o posicionamento das marcas. Perfeito. Anos atrás, na virada do milênio, né? Você falou que eu tenho mais de 20 anos de experiência, então eu posso falar em virada do milênio que ninguém vai achar estranho. Eu também estava lá, fica tranquilo. A gente tinha, nós como consumidores, nós tínhamos poucas opções para satisfazer nossos desejos. Nós tínhamos poucas marcas competindo. Acreditem, isso é verdade. Então, a qualidade era um fator de diferenciação. Isso ficou lá atrás. Então, a gente tem muito mais marcas hoje. Nós temos, como consumidores, muito mais acesso à informação. O Mr. Google está aí para nos ajudar o tempo todo e outras ferramentas. Então, as marcas, elas precisam ir muito além daquela comunicação de uma única. E lembrando sempre que a identidade que uma marca tem, ela só é validada quando seu público-alvo percebe aquela imagem transmitida. E para isso, a gente precisa criar muito conteúdo, precisa mostrar o porquê das coisas, o propósito, porque só vender benefício, só vender especificação não faz mais sentido. Inevitavelmente, você vai estar brigando por preço, mais cedo ou mais tarde. Exatamente. Porque você está disputando ali a qualidade técnica, você está disputando a quantidade de produto na embalagem, você está disputando o prazo de entrega, e a relação de marca com consumidores tem que ser muito mais profunda do que isso, tem que ser muito mais proposital, no sentido de essência. Com certeza. Isso tem muito a ver com o poder do podcast, né? De gerar conteúdo. Então, assim, hoje o que a gente tem de conteúdo rico? A gente tem vídeos, e-books, planilhas, e o podcast no Brasil ainda é uma ferramenta, uma mídia a ser explorada. Enquanto no mundo, né, a gente tem uma estimativa de 700 mil podcasts,
Vocês não ouviram mal, 700 mil podcasts. No ano passado, nós tivemos 29 milhões de episódios. Então, é muito conteúdo, porque a informação, você não dispersa com a imagem, você está ali concentrado ouvindo. E você consegue ouvir em vários momentos do seu dia, em casa. Eu adoro ouvir quando eu saía para dirigir, né? Quando eu ia de um lugar para outro, agora não, né? Quando a gente dirige, a gente ouve podcast. Quando você está lavando louça, por que não? Porque a gente faz isso. Então, várias coisas assim, essa mídia entra e ela entra direto no nosso ouvido ali, gerando um engajamento, uma conexão direta até com o nosso sistema límbico. Podcast é mágico, gente. E é viciante, né? Com certeza, porque parece que é um conteúdo depurado, né? Eu sou suspeita também, mas eu desafio vocês a darem uma olhada nos podcasts por aí, porque quem faz um podcast prepara o conteúdo, estuda, ou faz entrevista, ou conversa. Então, tem um conteúdo curado, né? Porque curadoria, hoje em dia, é essencial. E podcast é uma mídia que traz curadoria. Tá aí, Alexandre. Eu acho que é a grande vantagem do podcast, curadoria. Muito bem observado, Célia. Concordo com você, porque nesse mundo que a gente vive hoje, tão abundante, tão profuso de informação, de notícia, de fontes muitas vezes duvidosas, não nos sobra muito tempo para que nós consigamos fazer curadoria de todos os assuntos que nos interessam. E muitas vezes um atalho, e um atalho seguro, é pegar carona com alguma referência, com algum profissional da área, com algum influenciador digital, com algum profissional mais específico, né, dentro da sua área de atuação, que você já conheça. Muitas vezes é um amigo, é um parente, que você já conhece a conduta, já conhece a forma de pensar e deposita uma credibilidade nessa curadoria para receber um conteúdo já direcionado, já dirigido. Exatamente, porque, gente, o recurso mais democrático, mais escasso é tempo. E a gente sabe que é impossível você se manter atualizado sobre todo o conteúdo relativo a uma área do conhecimento. É tudo muito amplo, muito rápido. Então, você confiar em podcasters, em autores, para te trazer curadoria especializada em determinados temas, é fantástico. Gera confiança, gera engajamento, gera inspiração. E eu vejo que tem um outro ponto, que é o grau de profundidade dessa relação. Pela recorrência, né? Como você falou, a gente está ouvindo alguém falando aqui no fone de ouvido enquanto está lavando louça, enquanto está dirigindo, muitas vezes até no banho, em N situações do nosso dia a dia, e a gente já se sente um pouco amigo, um pouco colega daquele interlocutor. E eu vejo que a TNT tem feito um trabalho muito bacana já há alguns anos na cobertura do Oscar. A TNT tem exclusividade, pelo menos aqui no Brasil, para fazer a transmissão da festa, né, de toda a cerimônia do Oscar, passa isso na TV, e na internet eles trabalham muito bem com a segunda tela, onde não tem uma imagem do Teatro Kodak, lá da cerimônia. Primeiro porque a liberação de direitos não inclui veiculação pela internet. Segundo, porque não precisa, eu estou com a TV ligada na transmissão. E o que a TNT traz, e traz muito bem para o debate, para a conversa, para o conteúdo do online? Ela traz podcasters, ela traz youtubers, ela traz blogueiros que falam com muito mais intimidade, muito mais propriedade com o público sobre os assuntos relacionados à premiação, aos filmes, porque quando eu estou assistindo uma premiação e vem uma categoria mais técnica, efeito especial, sonoro, eu quero ouvir alguém que edita podcast falando de como é que é o efeito, como é que é feito, como coloca a trilha, como faz aquele efeito específico, porque ele faz isso no dia a dia. Muito mais do que o crítico de cinema, que talvez eu nem conheça, ou que tenha um distanciamento maior. Quando muda a categoria e vem um Star Wars da vida sendo um concorrente para o prêmio, eu quero saber do nerd falando sobre como foi esse episódio do Star Wars, o que representa, se foi bem feito, se não foi bem feito, pela ótica de alguém que se assemelha ao meu perfil, à minha persona. E quando a gente está falando de um outro perfil de atuação, de drama, de interpretação, vem a blogueira falando sobre cinema com quem eu já estou acostumado a ler sobre crítica de cinema. E acredito que essa grande profundidade ela se dá pela área de especialização de cada profissional. Sim, com certeza. É muito legal mesmo, você tem toda a razão. Melhora muito mais a nossa experiência, né? Porque é o que a gente está buscando como consumidor, não me importa do que quer que seja.
né? A gente busca a melhor experiência possível. Então, quando você é surpreendido com uma riqueza de detalhes, de conhecimento, você fica encantado e você não vai mudar. Quantas pessoas assistem televisão, jogo de futebol, e ouvem rádio? Mutam, não querem ouvir o locutor da televisão, e daí ficam acompanhando pelo rádio. Uhum. E a gente é auditivo, né? As mulheres dizem que as mulheres são mais auditivas que os homens são mais visuais, mas aí é outra história. Mas é importante. Um outro dado que eu fiquei atenta e descobrindo as coisas, descobri que o nível de engajamento, que eu já dei um spoiler no começo, 80% das pessoas assistem até o final. Gente, o que a gente faz até o final? Você viu uma propaganda até o final, de 30 segundos? Você pode estar mudando, estar vendo outras mídias ao mesmo tempo. Estou estudando sobre isso para o meu próprio podcast, né? Tendências de mercado e consumo. Então, o poder de concentração, de engajamento de um podcast, olha, se a gente parar para pensar, quais mídias te entregam isso? Dessa concentração, dessa exclusividade, desse engajamento? Poucas. Por isso que, assim, acima de 80% das pessoas se ligam nos anúncios feitos em podcast. Então, ele tem todo o mercado para ser explorado, não só de conteúdo, de profundidade, mas até como mídia mesmo para divulgação de marcas e produtos. Tem que ser muito bem feito, né? Mas tem espaço. E eu vejo que tem uma característica diferente também, que é o seguinte, é como a gente se coloca à disposição para ouvir o podcast. É o que você falou. Uhum. Durante o carro, enquanto está dirigindo, como fosse uma rádio, durante a hora de lavar a louça, durante uma hora que você está sentado no sofá pensando na vida. A gente se coloca à disposição, pelo menos pelo sentido da audição, à disposição desse conteúdo. Uhum. Isso não acontece da mesma forma com o YouTube, por exemplo. O formato de vídeo é muito rico, passa muita informação por áudio e imagem, mas a gente tem alguns números do próprio YouTube que mais de 70% do seu conteúdo ele é consumido em uma segunda aba. Ou seja, eu dou play, seja uma música, seja uma palestra, seja uma entrevista, seja o conteúdo que for, dou um Alt Tab e continuo fazendo o que eu estava fazendo. Estou ouvindo aquele áudio, mas focado em alguma outra coisa e sem estar consumindo o vídeo. E dependo muito do computador. Ah, mas eu não posso assistir o YouTube no celular? Pra caramba. Só que a gente ainda tem uma limitação da plataforma que eu tenho que estar com o celular na mão olhando para o vídeo enquanto ele está passando. A menos que você tenha a versão premium, que você possa pular, sair, deixar ele de fundo. Exatamente. Não é todo mundo que tem a habilidade de abrir ele no browser, mudar uma configuração do browser para deixar ele de fundo para ouvir o áudio enquanto coloca ele no bolso e desliga a tela. Ele não funciona tão bem, não é tão prático quanto o formato do podcast. Não é natural. O formato do podcast, eu largo ele, tá tocando e eu tô fazendo outra coisa, sem ter a necessidade de olhar para ele. Exatamente. E aí eu consigo me dedicar um pouco mais no que eu tô ouvindo, mesmo fazendo uma outra atividade em paralelo. Não, e ele é tão maravilhoso que não é à toa que o Spotify entrou com tudo, um podcast, comprando, né, plataformas. Então ele tá divulgando. Por que será? Tá fazendo um trabalho fantástico de educar o mercado, né? Por que será que Netflix está interessada, né? A gente vai ter séries só com sons e tudo mais. Então, quer dizer, gente, fiquem atentos, né? Explorem esse universo dos podcasts, porque ele é muito rico, tem muito conteúdo jóia. E outra coisa, Alexandre, como professora que nós somos, né? Também não pude deixar de observar que agora a gente tem o Listener Experience, LX. Exatamente. Que agora a gente precisa se programar, pensar em toda essa experiência dos nossos ouvintes. O que eles estão imaginando, o que a gente vai entregar. Tem algumas tendências, cada episódio, a gente ter um CTA definido, ou um único tópico, a gente ter um sum up dos principais pontos, alguma dica, um spoiler do próximo episódio, ou alguma dica extra. Eu adoro quando dão dica de livro, adoro, né? Ou uma dica de livro, ou uma dica de série, sabe? Sempre criando esse vínculo para que a experiência continue depois de ouvir aquele episódio. Que o podcaster possa trazer para a sua audiência mais fontes. Eu não quero que saibam de tendência de mercado e consumo só com a série, que seria muito pretensioso da minha parte, não é isso.
Mas a minha intenção é inspirar as pessoas para entender como é importante a gente estar atento aos sinais do tempo, que modificam o comportamento das pessoas através de novas tecnologias que vão impactar no comportamento, mas para a gente poder antecipar e lançar produtos e serviços que sejam interessantes para esse público que está em constante movimentação. Então, o podcaster é uma fonte, não só do conteúdo que ele entrega, mas, sob o meu ponto de vista, ele deve ser uma fonte para outras fontes. Entendeu? Para eu indicar outros podcasts, livros, outros materiais para o meu ouvinte se aprofundar naquele conteúdo. E é uma mídia que acredito que já nasceu dentro desse perfil colaborativo. O podcast hoje, ele completou agora em outubro 16 anos. Desde o primeiro arquivo de áudio subido lá no iTunes em 2004. Tem esse nome, para quem não sabe, está se perguntando que diabos é um podcast, né? Podcast, ele é um conteúdo distribuído através de um feed, de um link de assinatura, para um formato de dispositivo que até então era febre, para você ouvir MP3, né, ouvir música, que era o iPod da Apple. Então ele carrega esse nome justamente pela disponibilidade de você ter um comportamento de estar ouvindo no seu iPod um conteúdo mais diversificado da natureza e formato, que é uma websérie, é uma entrevista, é um bate-papo, como a gente está fazendo aqui, é uma narração, uma leitura de um livro, um audiobook, né? E aí a coisa vai ganhando corpo, mas eu vejo que ela nasce dentro de uma limitação técnica, com um público um pouco mais restrito, que tinha que ter um conhecimento um pouquinho mais técnico para fazer a assinatura do feed. Os primeiros podcasts tinham que criar o código do feed na mão, e isso era um ambiente muito colaborativo. Hoje a gente tem grandes players como a Globo, CNN, criando programas e trazendo uma nova leva de consumidores para esse novo formato, e como você bem colocou, o próprio Spotify fazendo um movimento de catequizar o mercado, abrindo fronteiras, comprando plataforma, distribuindo isso gratuitamente para que novos podcasters como eu e você possamos produzir conteúdo e facilmente colocar isso acessível para quem ainda não fazia parte desse universo. E acho que todo mundo sai ganhando com isso, né? Claro, e vamos ver se a gente... É super democrático. Vamos ver se a gente consegue atrair mais ouvintes e mais podcasters. E olha, uma mídia que começou em 2004... Sabe qual é a previsão de faturamento dessa mídia em 2021? 70,5 bilhões de dólares. Nada mal. Nada mal. É um mercadinho bem interessante. Lógico que é mundial isso, mas pensem. Mas é uma adolescente valiosa. Nossa Senhora, 16 aninhos ali valendo. Então, assim, e crescendo. Porque, como eu falei para vocês, de 2018 para 2019 cresceu 27%. A gente ainda não tem o número de 2020, mas eu posso apostar que vai ser um número bem alto também. Você não acha, Alexandre? Eu arrisco que vai ser grande, né? Pelo nosso comportamento de isolamento, de estar mais em casa, de estar fora de algumas atividades do dia a dia, que nos permite procurar um novo formato de mídia, procurar um outro consumo de entretenimento, mesmo de conhecimento, de notícia. E o teu convite para estar presente aqui não é por acaso, não é só pela nossa amizade, já seria mais do que suficiente pela sua competência e pela sua trajetória de mercado, mas pelo fato de você também ser podcaster e a gente estar nesse conjunto, nessa comunidade colaborativa, onde a gente se ajuda, onde a gente traz um público de um para o outro, né? E a ideia é a gente justamente dar visibilidade para os amigos, para os parceiros, e fomentar o mercado como um todo. E fazendo um link do que você provocou aí, que você disse que gosta, né, dos podcasts que fazem esse vínculo do outro episódio, que dá um teaser, que dá um spoiler, a gente vai ter no nosso próximo episódio uma conversa com a Eveline, do ICI, aqui de Curitiba, né, o Instituto das Cidades Inteligentes, onde ela já está colocando em prática o podcast como uma ferramenta de comunicação corporativa. Muito bom! E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre como você, seja como professora, seja como consultora, seja como gestora de marketing também ao longo da tua trajetória, você enxerga o podcast como uma possível mídia de comunicação para diferentes públicos.
Nossa, super enxergo. Endomarketing sensacional. Aquelas Monday Meeting Mornings, né? Que é o café da manhã com o presidente, coisas do gênero. Eu não vou me lembrar qual CEO que toda sexta-feira manda um e-mail gigantesco. Não sei se é Airbnb, eu não me lembro agora. Vou até dar uma resgatada nisso. Mas dentro de uma organização, um gestor, um líder, porque, gente, a gente precisa de inspiradores, líderes inspiradores, para que esse propósito que a gente fala tanto hoje em marketing, em gestão de marcas, que é tão relevante, ele se mantenha aceso. E imagine você, fica a dica para quem tem empresas aí, você como gestor ter um canal de podcast uma vez por semana, pode gravar no final de semana, toda segunda de manhã, tá lá na caixa dos teus colaboradores, né? Você trazendo informações sobre a empresa, motivando, porque assim, para a gente inovar, lá eu puxando para inovação agora, a gente precisa ter informação sobre a empresa, sobre o mercado, né? Sobre para onde que a empresa quer ir. E a gente precisa estar inspirado, precisa ter uma relação de confiança. E o podcast aproxima. Eu ouvi o meu gestor falando sobre a empresa, eu ter aquilo gravado, eu ter aquela informação. Eu acho muito legal. Eu tinha um time, numa das empresas que eu fui gestora de marketing, a gente tinha um time de vendedores e promotores do Brasil todo, eram mais de 100 pessoas. Então, a gente fazia comunicação, a gente mandava material de trade para casa de todo mundo, era uma logística danada, mandar material e tal. E para a gente mandar todas as instruções e as informações, a gente fazia um e-mail bacana, lindo, maravilhoso. Mas hoje, eu certamente, além desse material, porque eu acho que o tangível também tem seu papel, com perdão do trocadilho, eu também faria um podcast para ouvir a voz, porque tem uma outra pegada. E outra, Alexandre, você me inspirou agora. Vou dar essas ideias por aí. Que bom, que bom. Quando a gente escreve, Alexandre, quando você recebe e-mail, você é o ouvinte. Você dá entonação para aquele e-mail, para aquela mensagem que você acha que é o outro escreveu. E quanto ruído de comunicação a gente tem por má interpretação de texto. Exato, sem falar nisso. Mesmo que o português esteja escrito brilhantemente, em tom que a gente lê, que a gente fala, muda o sentido. Às vezes a pessoa quis dizer alguma coisa, não tem nada de ironia, ele só foi direta e a outra vê como ironia. Agora, o áudio acaba com isso. Gente, menos e-mail, mais podcast. Cada vez mais nós estamos mandando mensagem de áudio via WhatsApp, via Telegram, e escrevendo menos. Escrever é importante, é bom, mas tem essa questão do ruído, tem a questão da interpretação, e muitas vezes do tempo de você escrever ali naquele teclado apertado do smartphone, voltar a corrigir. Peraí, deixa eu gravar um áudio. E por que não estruturar isso como uma ferramenta de comunicação? Eu vejo uma aplicação muito interessante para o meio corporativo de criar um podcast como plataforma, como mídia, como ferramenta para a integração de seus novos colaboradores. Que é um trabalho árduo que o RH, o marketing, outras áreas muitas vezes fazem repetidamente, e não que não tenha que ter um encontro presencial, não tenha que ter esse trabalho. Claro. Mas muitas vezes é uma repetição de conteúdo que pode ser gravado uma vez, muito bem feito, talvez até com pessoas que não têm uma disponibilidade de agenda para estar em toda a integração ao longo do ano, mas programa para estar em uma e gravar esses episódios, esse conteúdo, e isso servir de instrução, de boas-vindas para todo novo colaborador. Não, sensacional. E isso, claro, pode estar casado com outras atividades em paralelo, e estando uma vez público, distribuído como podcast, através de um feed público na internet, pode ser também um conteúdo de atração de novos talentos. Por quê? Porque eu não trabalho na empresa, não sou um novo colaborador, tropecei aqui no meu agregador nesse podcast de uma marca, de uma empresa que eu acho interessante, que eu curto, quero saber mais, e eu fico sabendo como é o dia a dia, como é a cultura, quais são as formas de trabalho. Puxa, quer saber? Eu gostaria de trabalhar nessa empresa, eu coloco como target. Vou eu prospectar o RH dessa empresa, porque eu já comecei a participar da integração antes de ser contratado. Olha a oportunidade. Perfeito. Não, tem muita oportunidade, você tem toda a razão. No mundo corporativo, dá para explorar muito, assim. E é muito fácil, é muito versátil, que eu quero dizer. Tanto para RH, como para marketing, como para liderança, para gestão de equipe de campo também. Então tem muita coisa legal para usar. E, nossa, podcast é vida.
É coringa. É uma mídia coringa. E barata. E barata, porque ela dispensa toda aquela mega produção que o vídeo demanda. De iluminação, de cenário, de material, de equipamento técnico um pouco mais elaborado. E eu sempre falo, principalmente nas aulas de internet, eu falo para os alunos, né? Foquem no conteúdo. A forma ela vem como consequência. Sim. Porque não adianta você ter um cenário de vídeo fantástico, um estúdio com isolamento acústico e não ter um conteúdo de qualidade, a pessoa não volta. Não, com certeza, com certeza. E muitas vezes para a empresa ou para o profissional que está engatinhando, está experimentando, ele está validando para ver se vai dar certo ou não, está com um orçamento disponível para investir nisso ainda baixo, e acho que não tem que sair comprando tudo antes de saber o que está fazendo, tem que testar. Tem que validar, tem que colocar no ar, ver se tem aceitação, acertar, porque vão acontecer erros no meio do caminho e o aperfeiçoamento vem da correção desses erros. Não, concordo plenamente. E o podcast ele é muito mais barato porque precisa ter um microfone um pouquinho mais elaborado. Se você tiver um bom fone de ouvido, um bom headset, muitas vezes já resolve. Nós aqui estamos fazendo uma gravação remota, não estamos presentes, estamos fazendo via Zoom, que é uma ferramenta gratuita. Competente, por sinal, né? Ou seja, ela tem uma qualidade de áudio, permite gravar as trilhas separados. Para mim, para você que editamos ali, a gente sabe o valor, o quanto isso ajuda no trabalho de edição, de você tirar um ruído, de você jogar uma palavra um pouquinho para frente, para trás, quando os dois falam ao mesmo tempo. Então, isso ajuda muito. E o investimento é mínimo. Agora não, eu vou fazer um canal no YouTube, eu tenho que ter um ambiente preparado, eu tenho que ter iluminação, eu tenho que ter uma câmera para poder filmar em Full HD, eu tenho que ter um aparato maior que, espera aí, eu nem sei se eu consegui conquistar um público ainda. Você acaba dispersando um pouco do objetivo, né? Que é a transmissão do conteúdo. Exato. Então, é realmente a elaboração. Você consegue usar menos tempo para entregar um conteúdo relevante. E o foco fica no conteúdo, porque você está falando sobre ele, né? Você não tem dispersão visual. Não que vídeo não seja maravilhoso, gente, lógico que é. Não estou dizendo que podcast é melhor mídia, não existe melhor mídia. A melhor mídia é aquela que se adapta melhor para a mensagem e público que você quer que receba. A gente está enaltecendo aqui o podcast, primeiro porque a gente é apaixonado por isso, mas nossa área comportamento do consumidor, a gente sabe que as nossas escolhas são emocionais e a gente só usa o racional para justificar a nossa escolha emocional. Perfeito. Mas é maravilhoso isso. Como consultora, como mentora, eu gosto também de ser muito objetiva e muito econômica na nossa estratégia. A gente precisa validar, não existe no marketing, não existe uma fórmula. Marketing é uma ciência social, não é uma ciência exata. Então, eu preciso testar, eu planejo, com o maior número de informações que eu consiga validar, observando, eu também sou dessas de observar em loco. Então, você precisa escolher e validar as mídias. A gente tem que testar. Então, não adianta você falar, eu acho que o pessoal, meu público não vai curtir. Eu acho. Gente, não ache. Procure. Teste, podcast, procure. Pergunte, observe. Posso dar um exemplo? Numa empresa que eu trabalhei, se achava um grupo de pessoas de determinada classe econômica não tinha TV fechada. Então, você imagina que eu vou fazer, meu público é esse, eu não vou fazer uma campanha em TV fechada porque meu público não vai assistir. Daí, a gente, por mais que eu mostrasse dados de mercado, barará, e mostrasse, não, tá? Eu fiz uma pesquisa dentro da empresa com o público, entrevista lá, chegamos, olha aqui, ó, dentro da sua empresa, tantos por cento das pessoas tem TV fechada, né? Então, não adianta a gente achar, a gente tem que tentar, mostrar e provar. Então, hoje a gente não precisa lançar mais como um comercial no Fantástico ou na novela das 9, das 8. Então, hoje você consegue ser muito mais inteligente e assertivo. Pode até ter o comercial, o lançamento no Fantástico, mas você tem uma cartela de coisas legais para você fazer. Você precisa entender teu público, que mensagem, mas voltando ao que eu falei no começo, seja objetivo, invista com inteligência, né, para que você tenha o melhor resultado. E nisso, o podcast ele é menosprezado, talvez por desconhecimento. Você não acha isso? Sim. As pessoas que trabalham nem cogitam o podcast. Não está nos livros de marketing como mídia, Alexandre.
Primeiro, os livros estão desatualizados. A gente que dá aula, a gente sabe, por exemplo, eu dou aula de marketing digital. É a disciplina que todo semestre eu tenho que fazer slide, eu tenho que montar o cronograma de aulas diferente, porque as ferramentas mudam, o comportamento dos consumidores mudam, a forma de interagir nesse meio digital é muito dinâmico. É diferente quando a gente vai falar de marketing estratégico, eu estou falando das 5 forças de porta, eu estou falando do estágio de 5 etapas de compra do Kotler. Sim. São conceitos mais enraizados, são mais imutáveis. Agora, quando a gente vai para o digital, quando a gente vai para falar de outras mídias, hoje eu estou falando de podcast, daqui 1, 2 anos a gente tem um outro formato. No nosso primeiro episódio, eu conversei muito com Olímpio Araújo, que é uma referência, uma autoridade em marketing digital, e ele estava falando sobre a onda do TikTok, que é super popular, está em alta, mas espera aí, será que casa para minha campanha? Será que combina com a minha marca? Será que o meu público está lá? E não basta estar lá, talvez ele esteja lá, mas não querendo falar comigo. Exato. Então a gente tem que ter essa inteligência para poder filtrar e escolher as mídias. Perfeito. E muitas vezes a gente tem um pé no passado, né, um pré-conceito, seja de um comportamento anterior, de uma prática antiga, seja uma falta de conhecimento diante do novo. Acredito que a grande resposta para isso está na métrica. Exatamente. Você medir como é que eu posso ser objetivo e eficiente. Exatamente. Eu posso ser extremamente criativo nas soluções, mas eu só vou saber se de fato foi objetivo, foi eficaz e principalmente eficiente se eu medir. Exatamente. E aí tem uma frase que eu ainda vou fazer uma camiseta para colocar isso para vender, porque os alunos adoram quando eu falo isso em sala de aula. O que eu acho e o que você acredita se torna irrelevante diante do que os dados nos mostram. Exatamente. Porque eu posso gostar muito do botão verde, você do botão azul. Mas a hora que a gente fez um teste AB, descobriu que, sei lá, não foi nem o verde nem o azul, foi o vermelho, o botão que mais converte no site. Exato. Célia, continue gostando do azul, eu vou continuar gostando do verde, mas vamos colocar o botão vermelho, porque nós dois queremos vender. Perfeito. É o que funciona, é o que o meu público está me dando a resposta como a melhor opção. E aí, não adianta eu querer justificar com, porque o verde significa isso, não interessa. O vermelho tem mais clique. Exato. Daí também nos ajuda essas métricas, porque vamos fazer um momento de desabafo aqui. Todo mundo acha que tem um pouco de médico e todo mundo acha, então, com certeza que marketing é óbvio. Que tal cor funciona, que tal texto funciona, que não consegue perceber que tem uma inteligência, que aquilo foi construído primeiro com vários estudos, com vários experimentos, existe uma lógica por trás, fato, mas também não percebe que é uma ciência social, que é comportamental, que não é racional. Então não adianta você falar assim, não, essa cor, como você falou, simboliza tal coisa. Tá, mas eu quero simbolizar ou eu quero dar um choque, eu quero mexer com as pessoas para saber, nossa, mas por que Nubank é roxo? Eu adoro quando as marcas usam nomes que não significam nada, usam cores diferentes. É provocativo, né? Distinção. Gosto de uma expressão chamada sair da paisagem. A gente tem que sair da paisagem para você conseguir despertar o interesse e a atenção. Então, vamos na ousadia. E a ousadia, às vezes, não está descrita. A inovação não está ali. Você tem que ter a tua base, mas você precisa saber usar. Você precisa chamar a atenção para os motivos certos, óbvio. Por exemplo, Häagen-Dazs. É um exemplo que eu sempre dei em sala de aula. O que significa Häagen-Dazs? Nada. O pessoal fala, de onde é essa marca? Eu pergunto, da Dinamarca, da Suécia, de tudo quanto é lugar. Eu falei, não, cara, pai. É do Bronx, Nova York. E Häagen-Dazs é um nome que eles criaram para dar uma impressão que era uma coisa europeia e nórdica, sofisticada, mas não tem nada a ver. Entendeu? Então, assim, adoro isso, adoro o barulho da Harley Davidson, que é um símbolo de um estilo de vida, entendeu? E não é lógico, tem um barulho chato, não é lógico, mas as pessoas se tatuam com a logo por conta disso. Então, gente, vamos abrir a cabeça. E o grande paradoxo está justamente nisso, né? Quando você fala o que significa Häagen-Dazs, não significa nada, e ao mesmo tempo significa muito para cada um de uma forma diferente. Exatamente. Por que eu gosto dessa marca? Por que eu gosto desse produto? Por que eu tenho preferência por A e não por B? Muitas vezes a gente não sabe explicar, a gente vai tentar justificar, como você falou, com a razão, mas é uma relação emocional. Eu gosto, ponto, acabou. Não tem que justificar o porquê eu gosto. Eu não gosto da outra, eu gosto dessa.
A área do nosso cérebro relacionada à emoção, é o sistema límbico, é diferente. A outra área é o neocórtex que tangibiliza, que transforma em linguagem. Então, eu tenho conflito ali. O que eu sinto, eu tenho dificuldade em expressar. Você pergunta assim, por que você ama a sua esposa? Você vai ficar... Por que você confia em algumas pessoas e você não confia em outras? É difícil para a gente verbalizar. Por que eu gosto de uma marca? Por que eu torço para um time de futebol e não torço para o outro? Porque a confiança também está relacionada ao sistema límbico. Então, ela é difícil do nosso neocórtex descrever isso. E isso é lindo, né, gente? E na grande maioria das vezes não é nem consciente. Eu não sei exatamente o porquê. Tem uma história que eu conto bastante do porquê que eu não uso Apple. Eu acho a marca fantástica, eu acho que a história da empresa e do fundador, ícones, mas eu, apesar de ser designer por formação, minha primeira faculdade é de desenho industrial, eu não uso Apple. Mas como assim? Depois de alguns anos de autorreflexão, eu consegui me entender e descobri que eu não uso Apple por negação a uma marca para reforçar uma identidade construída com outras marcas, com outros produtos. Por quê? Porque quando eu era calouro na faculdade, eu tinha um laboratório de Macintosh, era ótimo, era fantástico, tinha um laboratório. Enquanto todos os outros cursos se amontoavam nos laboratórios de PC, o curso de design tinha um laboratório de Mac, com as melhores marcas, aqueles MacBook coloridinho na época ainda. Só que antes de eu chegar na faculdade, eu passei 3 anos fazendo processamento de dados, escovando bit, programando, montando hardware, montando computador. E essa personalização me seduziu. Quando eu cheguei na faculdade, eu tinha o universo do Macintosh, que achava lindo, fantástico, mas também recebia uma grande carga, uma grande pressão social, que você é designer, então você gosta de Apple, né? Você só usa Macintosh. Não, para falar a verdade, eu prefiro a estrutura do PC, porque eu consigo dominar, eu consigo configurar da maneira que eu quero. O Mac eu vou comprar daquele jeito e acabou. Não tenho peças paralelas no mercado para configurar da maneira que eu quero. Só que isso eu não entendia na época, eu fazia essa rejeição. Por quê? Porque é uma pressão social que você tem que usar essa marca. Não, não quero. Você não foi manipulado, Alexandre, e a maioria das pessoas é manipulada. E a escolha das nossas marcas, das coisas que a gente gosta, tem total relação com a nossa própria identidade. Né? É sempre quando a gente vai num lugar, quando a gente gosta de alguma coisa ou não gosta de alguma coisa, tem a ver com quem a gente é, mais do que aquela coisa, do que aquele produto, do que aquele serviço. É o que se reflete de quem nós somos. É a extensão do eu, é o que o Belk nos ensinou lá no artigo dele de 88. Esse artigo é um dos meus top 5. Maravilhoso, a extensão do eu. É bem isso. Então, assim, me ajuda a explicar quem eu sou pela marca que eu utilizo. E quando a gente vem falar de comunidade de marca, a gente tem um adendo, que também me ajuda a explicar quem eu sou pela marca que eu nego. Ou seja, ao negar a Apple como marca, não desmerecendo, eu reconheço e admiro como empresa, como negócio, como marca, como produto, mas ao negar a Apple como opção, eu estou reforçando um posicionamento de imagem, de marca, de quem eu sou, em cima de algo customizável, de algo compatível. Então eu sou muito mais amigo da Microsoft, do PC, da IBM, do Android, de outras marcas que são opositoras numa concorrência direta de mercado, porque ao me expor socialmente com esses produtos, com essas marcas, me ajuda a definir que eu estou muito mais aberto a conexões, a compatibilidade, do que o mundo fechado da Apple. Só que, assim, é mais de 10 anos de autoanálise para chegar a essa autoconsciência. E com conhecimento do assunto, né? Muito legal, mas é não, isso. Não é da noite para o dia. O consumidor que está na gôndola, na frente do produto, ele não sabe explicar o porquê ele não gosta ou porque ele prefere o outro. Ele simplesmente toma a decisão. Exatamente, Alexandre. E tudo isso que faz com que o marketing e o comportamento do consumidor sejam tão fascinantes, né? E eu estava lendo num livro sobre a manipulação e a inspiração. Então, há muitas marcas, a maioria delas é construída em cima de manipulações. O que é manipulação? Atraindo desejos, quer seja pelo preço, por promoção, por fazer você se identificar com determinado grupo social. Então, vai te seduzindo, vai te manipulando.
Só que você fica vulnerável também a outras manipulações de outras marcas que consigam te despertar o desejo. E tem a inspiração, que a inspiração tem muito mais a ver com a sua identidade, com o que você acredita, com o seu porquê. Então, o que você falou sobre o teu relacionamento com o PC, para mim foi claro. Então, você não é manipulável. Você pode ser manipulável em outros segmentos, tá? Você não está isento de tudo isso. Mas nesse você não é, porque a tua inspiração é a outra, é a versatilidade de você poder manipular, montar, configurar do jeito que você quer. Então, isso te inspira. Então, aquilo que te inspira te deixa menos vulnerável àquilo que pode te manipular. Fez sentido? Total. E é uma pergunta que eu coloco em toda entrevista que eu faço de emprego. Eu uso muito isso na TOTOS atualmente, mas já usava em outras empresas por onde passei. Na hora de contratar alguém, no final da entrevista eu sempre pergunto: e por que trabalhar nessa empresa é importante para você? Porque ali a gente vê se tem uma coerência, se tem até mesmo uma consciência sobre o que representa aquela marca na vida da pessoa. Claro que é uma relação de trabalho, de financeiro, de atividade, mas espera aí, o que essa marca pode me oferecer como algo a mais? Como eu estou conectado a essa marca? E se você vê o olho da pessoa brilhar, você fala, poxa, boa parte do caminho já deu certo, porque ela vai correr atrás do que está faltando para não desapontar essa marca. Exatamente. E é por aí mesmo, né? Acaba a emoção, o sentimento, o brilho no olho. O resto a gente corre atrás, né? As técnicas, os procedimentos, as estruturas, é muito mais Exato. fácil de entender. Agora, a atitude e o comportamento, é difícil. Porque pega a identidade é uma construção lá. Dava uma série toda de podcast só falando sobre isso, né? Por que não? Célia, conta pra gente um pouquinho como foi a decisão de criar o seu podcast. Conta pra gente sobre o que você fala no seu podcast. Uhum. E conta também para os nossos ouvintes como fazem para te encontrar e seguir você nas suas plataformas. Olha, nos últimos, sei lá quantos anos, eu sempre sigo tendências. Então, institutos que falem, escrevem sobre tendências, não tendências de tecnologia, também, mas bem menor grau. Tendências de comportamento das pessoas, muito antes do mestrado, tá? Então, eu sempre segui e eu sempre ficava fascinada. E eu comecei a introduzir isso desde que eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula em 2010. Desde então, eu sempre coloco... Eu dou aula de produtos e serviços inovadores, tem um módulo, tem uma parte de tendência. Marketing e serviços de saúde, eu falo de tendência. Dou aula de gestão estratégica, eu falo de tendências porque eu acho importantíssimo. É uma análise, faz parte da análise ambiental do que está acontecendo. Então, isso me fascina. Talvez um dos temas que mais me fascinem, confessando aqui para vocês. E eu vejo que é importante ter o radar ligado para saber mapear esses comportamentos de tendência. Que muitas vezes é uma moda, um modismo que a gente acha ser tendência. Tem que saber diferenciar. Saber pegar o pulo, opa, peraí, isso aqui tem uma validade, isso aqui tem uma data de vencimento. E muitas vezes parece algo muito trivial, muito corriqueiro, mas sem muita importância, mas por trás tem uma grande tendência se configurando que nem todo mundo, pelo menos, vai perceber no primeiro momento. E assim, como eu estou há muito tempo monitorando, eu percebo o quanto aquilo é traduzido depois em produtos e serviços vencedores. Por exemplo, há muitos anos atrás, tipo 7 anos atrás, 8 anos atrás, tinha uma tendência que chamava gourmetização. Sim. Você acha? Pegou ou não pegou? Meu Deus! Na alimentação, a quantidade de programas de televisão falando sobre culinária, as panelas carésimas, os utensílios, hambúrguer gourmet, tem tudo gourmet. E que extrapolou o ramo alimentício. Hoje você tem barbearias gourmets. Ou seja, não tem a ver com alimentação, com comida. O conceito de gourmetização extrapolou o nicho inicial. Tem uma coisa cozida, tem uma coisa de faça você mesmo. Então, é uma tendência que eu dava em aula, e na época não tinha isso. E depois se materializou. Esse é só um exemplo. Uma mega tendência é a busca da naturalidade, da aproximação com a natureza, que já vem há algum tempo também. Gente, hoje, marcas consolidadas em cosméticos estão adotando, colocando no rótulo vegano.
ou orgânico. Isso está crescendo absurdo em cosmético, que eu não vou comer, gente. Eu não vou comer. O mercado financeiro está começando a olhar para o nível de governança das empresas em cima do conceito de ESG, de responsabilidade, de governança socioambiental. Perfeito. Tudo se movimenta. Mas observar tendências, todo gestor e todo mundo precisa acompanhar para você antecipar e lançar produtos e serviços que têm muito mais viabilidade de darem certo. E eu comecei esse podcast por conta disso. Eu estou tentando ser bem disciplinada, porque eu sou uma pessoa muito apaixonada, muito intensa e muito espontânea, para o bem e para o mal. Então agora eu estou fazendo um episódio toda semana. O podcast é Tendências de Mercado e Consumo. Ele tem várias plataformas, dá para digitar no Google ou você acha facilmente no Spotify. Eu sou muito ativa, mais ativa no LinkedIn, Célia Linsingen. Lá eu comecei esse ano uma série que eu amo, que é onde eu posto semanalmente uma pequena empresa que eu admiro. Quer seja pelo posicionamento, pelo seu impacto na sociedade, pelo nicho de mercado. Algum motivo eu encontro ali, eu acho bacana. Eu já fiz 25 empresas. Então, empresas de áreas super diferentes. Então, convido vocês a conhecerem e a prestigiarem essas marcas, ajudarem a divulgar. O Insta, Célia Linsingen. E também eu sou uma leitora voraz, eu sempre gostei muito de ler. Então, esse ano também eu estou fazendo comentários sobre os livros de negócios que eu leio. Eu disponibilizo no meu canal no YouTube, Célia Linsingen, e também eu sempre disponibilizo no LinkedIn, mas está sempre no YouTube. Então, meu canal no YouTube é só sobre livros que eu leio na área de negócios. Comecei esse ano também, mas porque eu sou apaixonada por conteúdo. E meu propósito como profissional é simplificar o acesso a um conteúdo bem curado na área de marketing, o que eu amo fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Já que você ama livro, que você está fazendo, não sei se chega a ser uma resenha, mas pelo menos um comentário sobre alguns livros que você tem acompanhado, tem consumido. E lá no comecinho você falou também que você ama podcasts que dão dicas de livro. Então, qual a sua dica de livro para esse programa? Olha, puxa, vai ser difícil selecionar. Mas eu vou dar um que eu acabei de ler, que serve para todo mundo, qualquer área. Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. O autor, que tem aquele famoso TED Talk sobre o Golden Circle, que fala de propósito, de a gente buscar sentido e inspiração para tudo que a gente faz. Então, comece pelo Porquê. É um livro gostoso de ler, que traz muitos exemplos, muitos cases e que mostra que realmente a gente precisa ter foco, a gente precisa ter objetivo, mas não só centrados em produtos e serviços, e estruturas e processos, mas ele tem que ser comandado por um sentido maior, por um propósito, por um porquê. E esse porquê nunca pode abandonar, porque senão acontece como o Walmart. Quando o seu fundador faleceu, a empresa perdeu o seu porquê, perdeu o seu propósito, que era servir, que era a proximidade com o americano médio. E ela se tornou uma empresa que briga por preço, simplesmente. Ela ainda é líder de mercado, mas ela não lidera mais, porque ela perdeu o propósito. Consegui provocar vocês para ler o livro? Comece pelo porquê. Eu acredito que sim. Ótima referência. Célia, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por essa dica maravilhosa de livro, por compartilhar um pouquinho do seu ponto de vista, da sua visão sobre o marketing, sobre esse universo contagiante do podcast. E já fica o convite para próximas edições. Acho que temos muito para falar sobre o comportamento do consumidor, sobre o varejo. E vamos dar o spoiler aqui? Vamos! Você gosta de spoiler, né? Adoro! Talvez, quem sabe, uma das próximas temporadas a gente não venha falar sobre o comportamento do consumidor. Ah, nossa, fascinante. Muita coisa legal para a gente desmistificar, viu? As pessoas vão se surpreender. Genial. Obrigado, Célia. Grande abraço. Obrigado, ouvinte, por ficar até o final. Espero que vocês façam parte desses 80 e poucos % que a Célia comentou, que ouvem até o final. Até o final. E aqui vocês têm a liberdade de escolher na ordem que vocês querem. Se querem maratonar, pode pegar do primeiro ao último da temporada. Se quer assistir na sua ordem, na sua preferência, fique à vontade. Se quer fazer uma navegação sistêmica, como a gente falou, a gente citou outros episódios aqui, pula desse, pula um para frente, um para trás, fique à vontade, porque aqui você é o dono do conteúdo. E essa talvez seja uma grande tendência quando a gente fala de conteúdo, não é, Célia? Exatamente.
como o podcast é extremamente colaborativo, se você gostou desse episódio, compartilhe com quem você acha que vai gostar também. Por que não? E assim você ajuda a gente a divulgar esse mundo do podcast, a democratizar o acesso ao conteúdo. Compartilhe. Obrigado, Célia. Obrigado, ouvinte. E até a próxima. Até mais. Foi um prazer.